nós estamos hoje aqui mais um episódio, podcast Talk Del, o segundo nosso episódio, graças a Deus, hoje nós estamos colocando mais um na internet, para vocês receber nosso comentário, comenta, se inscreve, nos acompanhe. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito importante, uma pessoa amiga, uma pessoa forte, uma pessoa que tem uma história de vida, uma mãe, estamos aí próximo ao Dia das Mães. Estamos aqui com a Sabrina, né? Tudo bem, Sabrina? Tudo bem. Sabrina, nós estamos agora aqui para conversar sobre você, conhecer um pouco mais sobre a tua história, sobre o teu testemunho de vida. Como você assim, consegue assim, enxergar como é ser mãe, né, solo, hoje, nos dias de hoje, assim, na sua visão? Bem, meu nome é Sabrina, tenho 37 anos, venho de uma longa jornada. Ser mãe solo não é fácil, né? Mas, assim, conseguimos dar a volta por cima. Lógico que sozinha, muitas das vezes, era na força do braço, né? Hoje, na presença de Deus, coloco mais nas mãos de Deus e deixo Deus trabalhar o tempo todo, né? É na direção dele hoje, é no jeito que ele quer e acha melhor pra gente. Então, assim, também tenho 4 filhos, né? Um deles é gemilar, um deles é autista, ele tem uma síndrome de Opitz, GBBB, com os traços de um autista. Ele não é totalmente um autista, mas, assim, por diagnóstico dos médicos, ele nasceu morto. Então, ressuscitaram ele, e até então a gestação era um casal, não era dois meninos. Então, fui descobrir uma semana depois que era um outro menino, e aí fiquei em dúvida, já tinha o Simon e a Sofia. Quando nasceu, no lugar da Sofia, veio o Samuel. Então, assim, Deus sabe o que faz, né, do jeito dele. E, assim, tenho agido, assim, com eles conforme tem dado, né, para mim. Então, o tempo todo é Deus que tem me sustentado. Sim. Nossa, com certeza foi uma surpresa, né, quando você esperava uma menina e veio Isso. 2 rapazes, né? E quando você se comparou com essa situação, né, do filho ser especial, você lembra do momento? Como é que foi, assim, essa informação para você? Quando você, né? Poxa, meu filho é especial. Como é que foi essa sensação? Bem, quando eu ganhei, eu já desci, fui para baixo, na verdade, com o Simon, que já era o Samuel. Na verdade, eu nem sabia que existiria um Samuel. Só que como já era um casal, lá embaixo ficou para mim o Simon, que é o Samuel. Sim. E em cima ficou a Sofia. Em uma semana, os médicos não falaram nada, ficou em sigilo. Eu achei que era uma menina. Quando eu subi na neonatal, tinha, por exemplo, 7 meninas e um menino. Então, eu escolhi uma menina, que eu achei que parecia comigo, e fiquei. E assim os pais chegaram. Quando os pais chegaram, eu brincando, ela falou, bonitinha. Eu falei, Ela falou, é minha filha. Eu falei, não. Ela falou, Eu falei, não, é meu. Aí chamou a enfermeira veio e só tinha um menino lá, branco, careca. Nossa. Falei, não é meu não. E aí o médico veio e falou, mãezinha, já te contaram sobre o teu filho? Falei assim, não, porque até então sabia que era uma menina. Não, é outro menino. A gente subimos com eles para neonatal, entubamos ele, e aí conseguimos trazer ele à vida, só que ele está muito fraquinho, e o doutor Cássio, o geneticista, vai vir falar com você. E aí, nisso que ele veio, ele falou, mãezinha, a gente estamos estudando ainda para poder saber, mas ao ver o teu filho, ele é um autista, ele tem uma síndrome, mas vamos estudar sobre ela para poder saber se é a síndrome de Opitz, porque é uma síndrome rara, é a primeira síndrome diferente que veio para mim. Então, quando ele me deu, ele falou que era uma síndrome de Opitz. E aí ele tive que fazer o cariótico. O cariótico é o exame de sangue que faz por dentro todinho para poder saber o tipo da síndrome. E aí, quando ele falou, ele tem uma síndrome de Opitz,
GBBB, com os traços de um autista. E aí, para mim, foi como veio uma criança normal. Na minha mente não veio uma criança problemática. Sim. Assim, na minha mente não veio assim, ele é especial. O que era ser especial? Nada pra mim, porque veio normal. Sim. Eu nunca tratei ele como uma criança, tadinho, coitadinho. Tratei ele como outros gêmeos também, a mesma coisa. Sim, sim. Então você não teve essa surpresa, né? Tipo assim, caraca, agora eu vou ter uma criança que depende de mim, que já sabia que ia depender normal. Então, no terceiro 2, então você acabou levando aquilo como natural, né? Isso. E assim, essa falta do pai, não sei se, né, se o pai estava com você no momento, qual foi a visão que você teve, que quando tirasse a criança do hospital, como é que você ia conseguir levar ele, né? Como é que você ia conseguir administrar essa situação, que agora é 2, né? 2 crianças, e você precisando de mais alguém, porque sozinho é difícil. Isso. Né? Como você, assim, quando bateu essa coisa de sair do hospital, com essas 2 crianças, e você mãe, né? Que você era mais importante nessa brincadeira toda. Como é que foi essa sensação de você olhar para você como mulher, mãe, e tem que desenrolar isso aí porque, né, estava sobre você, essa responsabilidade toda era sua. Como é que você conseguiu administrar isso? Assim, eu acredito muito que sempre foi Deus na minha vida. Nunca tive só. Sim. Às vezes a gente se sentia só, mas sempre teve um Deus, né? Na nossa vida, mesmo quando a gente está no mundo, Deus sempre está lá. Ele só quer que a gente dê o espaço para ele entrar. E assim como eu tive a Carolina também, então na época não tinha pai, até então não tinha descoberto, então já lidei com ela sozinha. Tive a Raíssa, mas teve o pai dela, mas ao mesmo tempo que eu morava com ele, 3 anos. Ao mesmo tempo tinha o pai, não tinha, era a mesma coisa se tu tá só. E com os gêmeos não foi diferente. Assim, todo mundo, gêmeos, nossa, que é muita luta. E assim, realmente sempre foi Deus sem eu saber. Porque eu botava os 2 no braço, mais a bolsa da maternidade, e ia para consulta, para tudo quanto é lugar, subia nos ônibus, com ele no braço, todo mundo ficava olhando, mas eu nunca achei obstáculo. Sim. Nunca teve obstáculo. É como se, hoje eu entendo, é como se quando eu colocasse eles no meu braço, é como se alguém já carregasse eles para mim. Então era diferente. Hoje eu consigo, contando a minha própria história, eu consigo, assim, acredito que o Senhor me leva a lembrar que Ele sempre me sustentou. É Ele que sempre carregou para mim. Eu nunca carreguei o fardo sozinho. Sim, sim. Como é importante, né? Que muitas pessoas, com certeza, passam por essa situação de ter, né, uns gêmeos e fica meio perdido. Porque é difícil, né? Não é fácil. Acho que só quem vive que pode dizer o que é, né? Porque você está com 2 crianças e a gente está vendo uma sociedade que não ajuda muito, né? Que hoje você não vê que as pessoas não levantam para uma mãe com uma criança, imagina com 2. Então tudo isso acaba sendo um peso muito grande. Mas quando você falou, né, quando você entende que Deus está sempre com você, Ele está sempre te ajudando, então você não vê esse peso. Isso. Você encarava a vida e vambora, tem que resolver, tem que acontecer, né? E você vendo como essa mulher forte, graças a Deus você foi, né? Você é muito forte porque todos que te conhecem sabem quem é a Sabrina, né? Sabe o que você passou, sabe o que você passa. E você não é de reclamar, né? Você não é de ficar rateando, não sei, não vai dar, você cai pra dentro, você... Assim, como você assim, poderia dizer para as pessoas que vão te acompanhando, a forma que você vê, tá? A tua forma de ver, que dá pra fazer, que dá pra ser, que as coisas vão acontecer, sabe? Tem esperança. Como seria assim, a tua mensagem que tu deixaria para essas pessoas que tá meio que sufocada com os problemas, né? Que tem muita gente que tá sufocada, que de repente tem uma criança só e tá perdida, sabe? Então você que viveu como mãe, assim, como seria a sua mensagem hoje? Eu acho que é confiança. Primeiramente, eu acho que tem que confiar em você. Né? E além de confiar na gente, eu acho que temos que colocar Deus. Não importa o tipo de religião que você siga, mas sempre que você colocar Deus na frente, é Ele que vai te dar a direção. É Ele que vai te posicionar, mesmo que demore. Mas é no tempo do Senhor, porque se a gente fizer com a nossa força, com o nosso impulso, tudo,
vai tudo pela metade. A gente nunca vai conseguir concluir lá na frente. A gente vai ir até a metade. Nessa metade a gente, não deu tempo, não conseguimos. E quando confiamos em Deus e botamos Deus na frente, a gente vai. Na hora a gente fala assim: Senhor, poxa, ainda não se concluiu. E Ele está o tempo todo: espera no meu tempo, espera no meu tempo, eu vou concluir. Eu não te dou promessas, né, que eu não conclua, né? Então, assim, nada é fácil, a verdade, né? Nada é fácil. Mas, assim, eu vejo casos de mães com 1 filho, 2 filhos e não conseguem ter domínio. Eu posso dizer assim, eu já bati, sim, nos meus filhos para ter correção. Hoje em dia, eles não têm medo, mas eles arriscam se tiver que fazer qualquer outra coisa. Hoje em dia, eu olho para eles muito, eu olho sério para eles e já sabe que, tipo assim, opa. E tem crianças também que já cuidei, né? E elas respeitam mais a mim do que a mãe. E às vezes eu olho assim para ela assim, e já sabe assim que é o colo da mãe. Falei: não pega no colo, deixa aí, porque não é não. A mãe até retruca, mas eu falo assim: não é não. Aí às vezes eu brinco assim, né, com o tipo de criança e falo assim: na casa da mãe de vocês é um ritmo, na minha casa de vovó, de Dindinha, é outro nível. Então, assim, tenho esse respeito e esse carinho por eles também, assim, que muitas mães venham ter confiança, né? Confiança, assim, que, assim, nem tudo está perdido, né? Às vezes a gente tem filhos perdidos, tem mães que têm marido perdido e não acredita mais, né, naquilo mais, que vai ter solução, que vai conseguir. Quando não tiver solução, eu acredito que Deus também afasta, porque Deus não quer que você sofra. Sim. Então, eu acredito assim, Deus vai te dar o fardo até onde dá para você carregar. Chegar a certo ponto, o Senhor Ele mesmo elimina sem você sentir a dor, porque a gente carrega fardo porque a gente ama. Isso aí. Então, quando a gente ama, a gente vai rateando e vai sofrendo. Mas tá rateando, tá sofrendo, mas tá rateando. Mas quando a gente bota esse propósito na mão de Deus, o Senhor arranca sem você sentir. Quando você pensar, você já não gosta mais. E quando você não gosta, a pessoa está livre, você está livre e você vai seguir. E nisso tudo você vai amadurecer. Sim, sim. E como é importante ter essa maturidade, né, Sabrina? A gente conseguir se permitir amadurecer, né? Crescer, né? Porque quando a gente se permite, a gente tem uma outra qualidade de vida, né? Eu acho que todo mundo que se permite ter essa mudança em sua vida, ela acaba experimentando o novo. Eu acho que a questão acaba sendo essa: não pode ter medo de viver o novo, né? Porque a gente fica muito dependente de situações, de homens ou de situações, para poder, sem ele eu não vou conseguir, né? E você acaba chegando à conclusão que dá também, que Deus é contigo, né? Que a coisa vai acontecer, flui, né? E quando você fala assim de Deus, a gente não está falando de religião, né? Porque a gente está falando assim de Deus. Como você enxerga que esse Deus entrou na tua vida? Te deu essa força que você... Assim, essa força de Dedé. A gente fala muito: Deus, confia em Deus. Como você consegue, assim, passar para as pessoas essa confiança que você tem em Deus? Tu consegue? Eu acho que quando eu reconheci a Deus verdadeiramente, lógico que eu sempre acreditei em Deus. Tinha situações que eu estava e eu falava assim, falava para Deus, falava: Senhor, não vai passar, né? Eu vou permanecer, eu nasci para sofrer. E Deus sempre falava: não, você é escolhida minha. Não que ninguém seja escolhido, sim, mas Deus escolhe aqueles para trazer para a presença, porque tem aqueles que têm a vontade, mas não tem a essência de deixar Deus entrar. Não deixa em nenhum momento o Senhor entrar, falar: eu gosto de Deus, eu amo Deus, eu acredito em Deus, mas não dá o espaço para Ele entrar. Gostar, eu acredito que todo mundo gosta, por isso que não é questão de religião, porque até os espíritas, eles falam, né, meu Deus, todo mundo, então não tem. Então, né, o amor de Deus, ele é único, não tem, incomparável, né? Sim. Então, quando eu permiti Deus entrar, eu
bebia, eu fumava, então eu estava literalmente vulnerável no mundo. Sim. Então, quando eu deixei Deus entrar, eu estava nesse momento, estava eu e uma amiga, e a gente bebendo, a gente já estava muito louca já, e eu falei com ela assim, do nada, eu falei com ela assim, você teria coragem de ir um lugar comigo? Aí ela, lugar? Agora? Falei, agora, tu teria? Ela, onde? Eu falei, na igreja. Aí ela, pô, assim? Eu falei, é assim. E aí nós largamos a bebida, largamos tudo e fomos. A única coisa que eu falei com ela assim, eu só não vou entrar. Porque eu acho que vem da gente, o caráter é da gente. Sim. Tipo assim, lógico que a igreja venha como estás. Mas se você tiver caráter, você não vai entrar com cheiro, eu acredito, do álcool para incomodar a pessoa. Eu acredito que o servo que está ali dentro não se sente incômodo, né? O servo cheio do Espírito Santo. Sim. Mas assim, a gente tivemos caráter, eu falei com ela, vou esperar aqui fora. E dali a gente sabe. Nesse dia a gente não sabia que tinha uma pregadora de fora. Sim. E a gente fomos lá, ficamos do lado de fora, e ela pregava. Desse dia ela saiu de lá de dentro e veio do lado de fora falar com a gente. E nisso que ela falou, as palavras ficaram, né, na mente. E eu querendo Deus e ao mesmo tempo ainda rateava, porque me sentia só também, né? Porque sozinho não conseguimos. E aí fomos caminhando com isso tudo. E eu falei com ela, vamos mais vezes, vamos mais vezes. Aí tinha vez que a gente sentava do lado de fora, na rua, só ouvindo o culto lá dentro. E daí foi indo. E desse dia, mesmo bebendo, mesmo fumando, eu comecei rateando, visitando a igreja. Então, conforme eu fui visitando, eu me preparei para batizar. Sim. Eu já não estava bebendo, mas ainda fumava. E me preparando para o batismo. E foi o tempo que eu falei para Deus assim, falei, Senhor, eu já estou me preparando, falta 2 semanas para me batizar. Eu falei, só que eu não vou descer, foi um propósito que eu fiz com Deus, né? E eu falei assim, Senhor, eu não vou descer as águas se o Senhor não me arrancar o cigarro. E nesse dia, em 2 dias, eu fui acender o cigarro. No 3º dia, o cigarro já estava com gosto ruim. E eu, com uma colega minha, eu falei assim, fuma aqui, vê se tá ruim. Aí ela, tá bom, e não sei o que. Eu falei, pô, não é possível. Eu falei, me devolve. Aí fumei, tava com gosto ruim, e fumei, e dei um maço pra ela. Aí no outro dia eu senti vontade. Falei, pô, me dá um pelo menos. Eu fumei aquele e também senti gosto ruim. E do nada, assim, evaporou. É como se entrou na mente o esquecimento. E eu esqueci que eu fumava. Então, quando alguém já vinha com cigarro perto de mim, aquilo já incomodava, mas como se eu nunca tivesse fumado mesmo. E assim, foi assim, né? Que aconteceu, que eu permiti, caí também, sim, né? Sim. Então, quando eu me batizei, eu caí, fiquei 1 mês fora. Nesse um mês fora que eu fiquei e bebi de novo, só não voltei a fumar cigarro, não tinha. Esse cair que você fala é enfraquecer, assim, isso, se enfraqueceu na fé, né? Sim, pra dizer a verdade. Mas assim, o Senhor já tinha também usado uma irmã para vir na porta e falar comigo, né? Ela chegou até mim, ela falou, eu vi você descer as águas, eu não podia deixar você sair daqui sem eu te entregar. Aí ela falou, quando você desceu as águas e você voltou, o Senhor me mostrou que você iria cair. Mas não se preocupe, que sou eu, Deus, que cuida de você. E no momento que não vigiei, aconteceu a caída. Fiquei 1 mês fora. Aí nesse 1 mês fora, mas com a essência gritando, né? Sim. E Deus bradando ali. E a última vez eu saí pra gente comprar uma maconha com uma colega minha, e eu com a caixinha de som, e tchum-tchum, e fomos, né? E pô, no pique, chegamos lá, compramos, acendemos, e viemos zoando muito, no reto, eu virei o pé. Mas 1 semana antes, eu estava em casa e falava para Deus que eu não aguentava mais essa vida, se Ele me quisesse mesmo na presença dele, que era para Ele me levar.
para a presença dele, porque eu não aguentava o mundo. Por mais que eu fiquei um mês fora, eu não aguentava mais, mas não tinha aquele incentivo mesmo, né? Ali, né? Então, nesse dia, o Senhor me deu, né, um louvor que nem estava na mídia, assim, tipo, bombando muito, já tocava em alguns lugares, né, que foi do Vaso Rachado. Então, foi quando o Senhor me deu, né, o trecho dele é até aquele... Quebra esse vaso rachado como estou e tira as feridas que o mundo enviou e molda como o oleiro que tanto quer para si o primeiro amor. E nesse dia eu fui e o Senhor, conforme eu desci, né? E nesse louvor eu falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor me quer na tua presença, o Senhor me massa, me rasga, me quebra, mas o Senhor me leva para a tua presença. E você tem esse ocorrido como uma experiência com Deus, assim, como é que você vê esse ocorrido, né? Porque muita gente passa, machuca o pé, cai, quebra o braço, né? E leva como natural, normal. Como você consegue enxergar essa causa que aconteceu com você e Deus nessa coisa toda? Como é que você vê isso? No momento quando aconteceu, que eu virei e fui para casa, dormi, aí disse, agora eu vou ver se quebrou mesmo. Quando eu botei o pé no chão, não apoiou, doeu. Então eu fui. Quando eu fui no médico, que o médico falou para mim assim, nossa, você quebrou. Aí eu, mentira. Aí ele falou, sabe qual é a tua sorte de você não estar numa mesa de cirurgia? É que teu osso voltou pro lugar. Então, naquele momento, quando ele falou essa palavra, veio aquilo lá que eu tinha falado para Deus. Então, veio na mente, literalmente, que era Deus cuidando. Então, assim, tem vezes que eu falo, cuidado com o que a gente pede para Deus, né? Mas o Senhor mostrou que Ele era Deus na minha vida. Se Ele tiver que quebrar e refazer, Ele refaz. E assim Ele fez. Então, eu falei assim, quebrou? Aí Ele quebrou, aí falou, não, mas... O osso voltou para o lugar e vendo várias pessoas chegando com várias fraturas e o meu colocado, eu lembrei do louvor e lembrei o que o Senhor tinha me dado naquele dia. Que bênção! Isso é importante, né? Porque quando a gente tem na mente aquilo que o Deus já falou com a gente, todos os momentos a gente acaba trazendo isso para nossas vidas e entendendo que Deus está trabalhando em prol daquilo nas nossas vidas, né? E como assim você falou que, né, lá no início, que você trouxe Deus, que você confiava em Deus quando você teve seus filhos, não para nós não fugir da coisa da mãe. Você aceitou Jesus, você se batizou, né, na igreja, graças a Deus. E hoje, a tua vida hoje, você viu alguma diferença? Como mãe, tá? Eu sei que, de repente, tem muitas outras formas que nossa, mas como mãe, valeu a pena você aceitar esse Jesus, você estar firme com esse Deus? Qual é, na tua visão, o que assim, mudou na tua vida? Bem, assim, eu acho que mudou tudo. Opa, isso é bom. Assim, mudou tudo. Isso é bom. Mudou o caráter, mudou o jeito de agir, o jeito de falar. Assim, quando o filho apronta, tudo eu já pegava logo a madeira, toma madeirada e achava que era a solução. Hoje eu fico nervosa, mas com calma, ao mesmo tempo. Então, são dois conjuntos, né? Antes eu só tinha o nervosismo e partia. E hoje veio os dois juntos, mas toco na tecla onde vai doer. Saber falar hoje, né? Falo, não, porque vocês têm que tomar posição, tem que ter postura, né? Vocês têm tudo para crescer, tem futuro pela frente, mas vocês ficam atrasando o futuro de vocês. Mas hoje também sabendo que pelo menos as de maiores, né, sabendo que elas vão ter que passar, porque nem tudo eu vou ter que estender a mão. Vai ter coisa que elas não tem como. Elas já viram o teu processo, elas te acompanharam, vê como é que você luta, você trabalha, você guerreia, né? E aí eles quererem passar,
Então eu toco na tecla para eles. Eles ficam pensativos, mas não praticam. Então, assim, logicamente, se precisar de mim, não vou deixar assim, nessa área, não vou deixar passar necessidade. Sim. Mas as outras áreas vai ter que passar. Não até tem para como. ter crescimento, né? Porque você cresceu, você hoje é a pessoa que você é, até pelas causas, pelas coisas que você passou, né? Então, como é importante, né, a gente ter essa sensibilidade de entender que quando Deus entra, quando a gente entrega, há uma mudança no geral, né? Muda muita coisa, né? E é necessário que mude, né? Porque a gente não pode continuar o mesmo, né? Se tornamos uma nova criatura, né? Sim. Quando estamos perante esse Deus, né? Ele nos faz nascer de novo de verdade. Sabrina, nós temos um quadro aqui no nosso programa, né? É uma rapidinha com o Jardel. São perguntas que a gente faz. Ela precisa ser tipo bate-volta, né? Meu Deus! E aproveitando essa ocasião, queria te perguntar, qual é a mensagem, assim, você vivendo, tá? Você vivendo, que você, qual é a mensagem que você deixa para a vida, para as pessoas que estão te observando, para as pessoas que te acompanham? Que todos nós temos uma mensagem, né? Que a gente acredita muito. Qual seria a sua mensagem, assim, de vida, assim, para as pessoas? Que você acredita de verdade. De vida? De vida. É porque hoje, assim, se fosse, eu acho que se fosse eu lá atrás, eu acho que eu teria um pouco mais para dizer. Mas hoje, eu, assim, não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu acho que é muito. Sim. Né? Eu acho que é deixar a paz de Deus entrar. Né? Nada melhor do que a paz de Cristo no teu interior, né? Nada melhor do que Deus o tempo todo, assim, não. Hoje para mim não tem comparação, porque quando tá ruim, tá bom ao mesmo tempo, porque se fosse antes, tá ruim, vai piorar. Mas com Deus é diferente. Com Deus, assim, tá ruim, a gente fala, Senhor, tá ruim esse lado. E o Senhor vem o tempo todo, assim, com a mansidão. E o Senhor te dá a calmaria que você precisa. E o tempo todo Ele só fala, só confia em mim que eu estou fazendo. Que é profundo, tá? Porque encontrar paz no meio de tanta tribulação, de tantos problemas, né? A gente precisa aprender como deixar essa paz entrar, né? Como viver essa paz, né? Como viver essa paz. Sabrina, eu queria te agradecer. Eu sei que você tem muita coisa para falar. Eu sei que o teu testemunho ele é imenso, mas a gente sabe que, né, é por etapas, né? E queremos com certeza mais vezes você aqui, tá? Preparar para a gente estar um outro dia falando de outros processos, porque hoje nós estamos aqui até para presentear você, né, com o Dia das Mães, dizer para você um feliz Dia das Mães para você, sabe? Que esse Dia das Mães seja uma mudança, não só para você, sabe, para tuas filhas, para teus filhos, mas se sinta assim privilegiada por você ser essa mulher a qual você é, essa guerreira, essa lutadora, sabe? Quem te conhece sabe que você é pau para toda a obra, sabe? Deus tem mudado o teu caráter demais. Eu te acompanho, você, né, mora ali com a gente, tá na igreja junto com a gente. E nós temos visto a mudança de Deus na tua vida. E quero dizer para você que você continue nessa pegada, sabe? Continue deixando Deus cuidar de você. Continue permitindo que essa paz, ela entre na sua vida. E através de você, alcançando as tuas filhas, alcançando os seus filhos, a tua vizinhança, as amizades que você tem, porque você é uma influenciadora, sabe? Você influencia muitas pessoas. A tua história, ela influencia aqueles que te conhecem, aqueles que ouvem falar de você. Então, Deus, ele te colocou no mundo com um papel muito lindo, sabe? De ser mãe, de ser uma pessoa positiva, uma pessoa que não vê problema, sabe? E aqueles que conhecem você, sabe, se espelham em você. E fala, poxa, a Sabrina tá lá naquela luta e ela não vejo ela reclamando, não vejo ela rateando. E que você continue sendo essa inspiração como mulher, como mãe, como trabalhadora, como batalheira. Como da igreja, como amiga. Porque você tem esse papel de, quando você é amiga de verdade, sabe? Eu vejo isso muito em você. Você abraça a causa, sabe? E que Deus continue te abençoando, continue abençoando a tua casa.
abençoando a tua família, tá? E você é muito importante, não só para mim, para minha família, para a igreja, para Cristo, para a sociedade. Porque a tua história, com certeza, vai mudar muitas vidas, tá? Então nós queremos mais do teu testemunho, que esse Dia das Mães seja um Dia das Mães diferente para você, tá? E que você volte mais vezes, tá aqui com a gente, tá? Amém. Foi muito bom receber você, muito bom ouvir do seu testemunho e creio que você tem muito mais a entregar, sabe? E vocês que estão, tá? Feliz Dia das Mães para vocês, que cada um de vocês receba esse testemunho, receba esse carinho do programa, do nosso trabalho aqui, e dizer para vocês, nos siga, fale mais para pessoas, porque o que é bom é para ser distribuído. Até a próxima, vai, fica com Deus e até.